Olá, voltamos com o Papo Reto IST, o videocast de construção de conhecimento sobre infecções sexualmente transmissíveis. Continuamos com um super time aqui conosco, temos Tabata Cordeiro, doutor em Biologia Comparada pela USP e mestre em Biodiversidade e Evolução pela Universidade Federal da Bahia, pós-doc aqui do mestrado da Novas Tecnologias Digitais na Educação da Carioca e também toca o projeto Ciência Delas. Rayane Copolilo é professora adjunta do Departamento de Medicina de Atenção Primária e Saúde da Faculdade de Medicina da UFRJ, médica da família e comunidade na Atenção Primária à Saúde pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Conosco também Marcos Araújo, enfermeiro, especialista em doenças infecciosas e parasitárias e mestre em saúde pública, com pesquisa voltada à gestão de risco entre jovens de 18 a 24 anos no uso de métodos preventivos ao HIV e AIDS. Nesse episódio, nós vamos falar sobre um tema essencial para a saúde sexual, as infecções sexualmente transmissíveis que muitas vezes são silenciosas. Como nem sempre apresentam sintomas, elas podem passar desapercebidas e continuar sendo transmitidas. Por isso, os testes são fundamentais para a prevenção e o cuidado adequado. Muito obrigado, mais uma vez, por esse momento aqui de bate-papo, de construção de conhecimento. E aí eu começo a conversar com o Marcos, que atua numa unidade de saúde e prevenção, para ele explicar para a gente qual a importância do preservativo feminino e masculino no combate às ISTs. Ótimo, novamente, olá a todos. A camisinha, seja ela a interna ou a externa, que até é interessante a gente estar abordando aqui, que o conceito a gente mudou esse termo porque a gente vai além do, pensando nas pessoas trans também, onde o externo, a camisinha externa é para colocar em uma pessoa que possui pênis, e uma interna que pode ser válida tanto inserindo na vagina quanto no ânus. E é muito importante ela como um método também, dos métodos de prevenção, quando a gente fala sobre prevenção, né? Que aí tem todo um conceito de prevenção combinada, que a gente fala que é como se fosse um menu. Um cardápio. Um cardápio onde a pessoa pode ter acesso a diversos tipos de formas diferentes de se prevenir. Seja elas através do preservativo, seja ele interno ou externo, seja através da testagem como método preventivo, seja através de vacinações, seja através do uso do PEP, da PrEP, seja através de um pré-natal de qualidade, que aí a gente consegue fazer todo um cuidado inerente a isso, seja através de redução de danos, que a gente pode adentrar muito aí nesse aspecto, que a gente foge um pouco também da perspectiva apenas biomédica, né? Com um olhar de médico, porque existe, ainda bem que a tecnologia permite que a gente tenha acesso a muitas questões de acesso biomédico, como a testagem, como PEP, como PrEP, mas também que a gente não esqueça que o contato de pessoa a pessoa entre pares seja tal qual tão importante para que aquela pessoa se sinta segura e que se sinta confortável dentro daquele meio. Que eu falo sempre que dentro do meu consultório eu tento trazer a perspectiva mais horizontal possível, onde eu tô ali conversando com a pessoa, eu fico brincando de uma maneira bem natural. Se eu tivesse uma cerveja ali, eu oferecia pra pessoa, porque é o momento em que eu sento e olho no olho dela e a gente conversa sobre, e aí, como você tá se sentindo com relação à sua saúde sexual? Tem alguma demanda? E a gente abre para aquela pessoa, para que ela se sinta confortável para trazer alguma demanda para mim também. Então, é todo um jogo de tornar confortável e a partir daí a pessoa começa a se abrir. Tipo, eu sempre converso. Quantas relações sexuais você teve no último mês? Foi usado camisinha? Não foi? Percebeu alguma coisa nessa relação sexual? Você viu alguma ferida, verruga, corrimento na outra pessoa? Não notou? Tava muito escuro? Aí a gente dá até umas dicas. Tipo, não, toca antes de botar qualquer coisa na boca, por exemplo. Toca em tudo. Sentiu qualquer coisa diferente? Não bota a boca, a gente vai trabalhando assim, dá um miguezinho, a gente trabalha, que eu falo sempre com muita tranquilidade com aquele indivíduo porque falar, quando a gente está se relacionando com alguém, principalmente sexualmente, falar sobre, eu vou descer como eu tô falando, falar sobre putaria é muito bom. Falar com quem a gente tá com tesão, com quem a gente tá com vontade, é muito bom falar sobre isso. Mas falar sobre prevenção com quem a gente tá com tesão
é melhor ainda, porque aí a gente começa a anexar. Eu falo com muita tranquilidade dentro do meu consultório. Se a pessoa chega em mim e conversa sobre métodos preventivos antes de me relacionar, eu sinto mais tesão pela pessoa, porque significa que a pessoa, além de estar se importando comigo, está se importando com ela também, para a gente ter uma relação tranquila e segura. E a gente decidir juntos quais métodos valem a pena na nossa relação. Às vezes é muito difícil de ter esse tipo de relação, porque sexo casual, por exemplo, é difícil ter esse diálogo. Mas pequenas conversas aí dentro do sexo casual ainda assim podem ocorrer para que a gente tenha um sexo de qualidade, um sexo que a pessoa consiga exercer da melhor forma possível dentro do seu contexto. E na Tabata, ele estava falando e eu estava aqui fervilhando a cabeça, porque eu lembro, há alguns anos atrás, era muito comum nas camisinhas usarem na escola aquele pepino para poder fazer a demonstração. Banana. Era bem clichê, a banana e tudo mais. Mas mesmo assim, com a camisinha hoje em dia, né, ela tem entrado em desuso de uma forma assim, muito exponencial. Nas escolas ainda existem essas dúvidas, ainda existem essas aulas, porque a impressão que dá é que o jovem se desinteressou pela camisinha, né? Como se... A Rayane estava falando no episódio 1, essa coisa da moda, de você ter uma moral, de você ter uma reputação, e aí entra em certas contradições, e a camisinha acabou entrando nisso, né? Como se a pessoa que usasse camisinha fosse antiquada, não tivesse modernidade. Como é isso? Como mesmo. Isso se reflete na escola? Certo. Primeiro, eu concordo super com você. Eu acho que vem um pouco de como que desde os anos 80, esses cuidados pós-contaminação se tornaram mais modernos também, né? E, consequentemente, a prevenção também ficou cada vez mais eficaz. E aí chegamos agora no momento em que os jovens, muitas vezes, as pessoas em geral, né? Mas estamos falando dos estudantes, eles só acham que eles não estão sujeitos a se contaminarem com alguma IST, né? Então, muitas vezes eles acham que não tem necessidade de usar camisinha justamente por esse motivo. E aí eu trago algumas coisas para eles, assim. Primeiro, que a gente já tem uma orientação de formação, né, que não trazer mais esses alimentos, né, com formatos fálicos para a sala de aula para fazer essas demonstrações. Então, ou a gente usa alguma prótese, né, para fazer essas demonstrações, e o que eu normalmente faço é apresentar a camisinha para eles. Então, tanto a externa quanto a interna, e aí mais recentemente também, acho que foi esse ano que foi lançada a camisinha com textura, né, também. Então, eu trouxe isso para eles em sala de aula, para falar, mostrar, olha, pessoal, a camisinha de látex, e eles falam, mas tem alergia. Eu falei, mas tem camisinha sem lubrificante. Mas tem camisinha que não é de látex. Então, tipo, tudo que eles perguntam e é meio que tipo, eu não vou usar por causa disso, eu falo, vai usar sim, tem esse contraponto aqui, sabe? Então, acho que esse é um ponto. Um outro ponto que eu acho que é muito importante falar é que, pensando, inclusive, nessa questão da performance, muitos meninos vêm falando, né? Muitas pessoas com pênis vêm falar que eu não uso camisinha porque vai estourar, porque eu tenho um pênis muito grande, não sei o quê. E aí, essa hora eu falo pra eles, olha, ou eu mostro algum vídeo, ou até a gente estica um pouco a camisinha, né? Pra falar assim, olha, não tem isso, assim. Não tem. A gente viu em programas de TV, né? Alguns programas que as pessoas colocavam até no braço. Todo, né? Então, é uma forma também de, como ele falou, o Miguel, né? De falar assim, não vou usar por causa disso, né? Essa não é mais uma desculpa. E aí eu acho que nessa questão do diálogo com o parceiro sexual, uma coisa que eu gosto de falar com eles, e principalmente para as meninas, para as mulheres, é que não tenha relação sexual com uma pessoa que você não se sinta confortável e que não respeita as suas escolhas. Então, se você tá ali numa relação sexual que você percebeu que vai rolar alguma coisa e a pessoa não tá preocupada em pegar a camisinha e você considera isso importante, vaza, mete o pé. Porque se essa pessoa não tem esse respeito com você, em que outros aspectos da vida ela vai ter? Se na parte mais importante, que é a saúde, ela não está te respeitando, né? Imagina em outras coisas pequenas. E aí eu pergunto agora para a doutora Rayane, quais são as STs silenciosas, como elas se apresentam e como identificá-las? Sendo que a gente já vem conversando que a testagem ainda está muito
fraca entre os jovens. Então, como trabalhar isso e quais são mesmo? Certo. As principais ISTs silenciosas são aquelas que a gente tem, inclusive, teste rápido disponível, né? E a ideia é justamente essa, o teste preceder a manifestação do aparecimento desses sintomas no corpo. Então, vamos lá, o HIV, ele é uma IST, né, que inicialmente a gente não consegue perceber sinais nítidos de que possa ter se infectado. Então, novamente, a testagem, sempre que você tiver oportunidade, então a gente preconiza que a testagem seja feita por oportunidade ou se você se relacionou sem o uso do preservativo, né? Vai buscar a testagem rápida. Além do HIV, a sífilis também costuma ser bastante silenciosa. Tem, sim, alguns sinais e sintomas, mas muitos desses sinais são pequenos, são quase imperceptíveis, se a gente considera, inclusive, por exemplo, áreas como vagina ou ânus, que podem ser locais de manifestação de algumas feridas, né, decorrentes da sífilis, elas são áreas internas, então a gente não consegue visualizar e normalmente são lesões indolores, então é de fato silenciosa a sífilis também, né. As hepatites, em geral, costumam ser silenciosas nas suas fases iniciais também. As infecções por clamídia, gonococo, podem produzir corrimento, mas essencialmente, dependendo do grau de percepção da pessoa, isso pode passar despercebido, né? Pode não ser algo que vai imprimir uma preocupação. Então, acho que o primeiro recado que fica, retomando um pouco do que Tabata trouxe no episódio anterior, é de a gente estimular o autoconhecimento, né? Se percebam, se conheçam, vejam seus corpos, passem a perceber as mudanças. Isso vale para tudo. Acho que para a saúde é fundamental, não só falando de infecção sexualmente transmissível, né? Então, para a sua saúde, é muito importante que você se conheça, estimular desde cedo isso para os jovens, para os adolescentes. Essa percepção do corpo é muito importante, porque eles estão saindo da fase da infância, em que tem lá um responsável que vai, né, ditar as regras, ou vai estar mais perceptível em relação a isso, as alterações do corpo. Então, o adolescente, o jovem, ele passa a ter autonomia sobre o próprio corpo, né? E é importante estimular esse tipo de atitude, de que ele possa se perceber, se conhecer, e tendo dúvida, buscar locais que sejam próprios para essas dúvidas serem sanadas de uma forma mais embasada em conhecimento. Então, sim, os pares, ótimo, é sempre bom conversar entre pares, mas se isso puder ser mediado por algum profissional que tenha conhecimento, como os professores nas escolas, nas unidades de saúde, né? A gente tem a iniciativa aí, o Marcos trouxe também essa questão no episódio anterior, dos serviços de saúde se aproximarem aos locais, né, de frequência dos jovens, então nos bares, nas festas, nas feiras. A gente tem uma iniciativa também da Prefeitura do Rio, que é a Vambora, que permite, nesses locais, assim, durante a noite, nos bares, para uma van, e aí as pessoas podem ter acesso à testagem, à distribuição de preservativos e também à vacinação, né? Sim. Há várias vacinas, inclusive a vacina do HPV, que é uma outra IST que também costuma ser silenciosa, né? Lembrando aí do HPV, que tem essa forma de prevenção, que é a vacina. No mais, eu fico pensando muito sobre, para a gente conseguir acessar, né, essa população de adolescentes, de jovens, pessoas que estão em maior risco de se contaminarem com as ISTs, a gente tem que se pautar nos conhecimentos, né? E aí pensar quais são as barreiras que afastam o jovem dessa prevenção, desse cuidado. E aí, entendendo essas barreiras, a gente vai tentar, enquanto profissionais da área, diminuir essas barreiras e aí promover essa aproximação, né? Então, com a linguagem, com a presença, né? A presença nos locais, então a saúde se apresentando pela Vambora, por exemplo, nesses locais, com informação também, então nas escolas, né, essa conversa, promovendo grupos com adolescentes, né, trazendo os jovens para esse cuidado, chamando atenção para esse cuidado em saúde, de uma forma geral, né, não só pensando nas ISTs. A testagem ainda é a forma mais segura de você descobrir uma IST. E qual né, sendo considerado que muitas são silenciosas. Então, temos o teste como responsável por trazer esse diagnóstico. Qual é a frequência que esse teste deve ser feito? Quais são as ISTs que devem ser testadas? Marcos, que você que trabalha nesses polos de prevenções, qual é o seu relato sobre isso? Então, acho que tudo depende
Depende de qual é a minha frequência sexual, depende de quantas parcerias eu tenho, depende de qual o nível de exposição. Porque, por exemplo, se eu estou em uso de PrEP, eu já faço regularmente a minha testagem de 4 em 4 meses. PrEP, para quem não tem ainda familiaridade, o PrEP é o medicamento que previne a infecção do vírus HIV. Numa ideia de como se fosse um anticoncepcional, em que a pessoa toma todo dia um comprimido ou toma sob demanda para ela estar prevenida especificamente ao HIV. Se ela está fazendo uso dessa medicação, de 4 em 4 meses ela está fazendo a testagem. Se eu opto por não fazer, seja por qualquer outro motivo, tá tudo bem. Eu posso fazer respeitando a janela imunológica de alguma exposição ou de... O que é janela imunológica? Isso. Janela imunológica é o tempo em que, dentro desse teste rápido, eu não consigo detectar essa exposição. Então, por exemplo, para o HIV, a gente tem uma janela imunológica de 30 dias. Então, se eu tive uma relação de 2 semanas atrás, se eu faço o teste rápido hoje, eu não pego essa relação de 2 semanas atrás. Eu tenho que esperar 30 dias para realizar a testagem para ver as questões inerentes àquela relação. Então, tudo é muito conversado. Eu não tenho essa questão de janela imunológica, eu quero fazer de uma periodicidade fechada. Pode fazer sem 6 meses, que é o protocolo, que tem no protocolo, mas também é tudo muito avaliado, dependendo de cada pessoa. Existe o protocolo que ele é uma base muito interessante, mas ainda assim, individualizando cada situação é muito importante. E já, queria falar sobre os 2 pontos, assim. Sobre camisinha, sobre o preservativo, que você falou que tem texturizado, também tem um mais fino, que também é disponibilizado. E já o lubrificante também, que é disponibilizado, que a gente tem essa oferta justamente para que a gente tenha mais pessoas que tenham mais acesso ao preservativo de uma forma mais... Porque tem uma crítica muito grande ao preservativo, então a gente traz novas estratégias para que a pessoa comece a utilizar ela de um modo direto. E testem, gente. A texturizada é bem gostosinha, a fina também. Então, são novas formas de a gente estar aproveitando. E com relação a seu ponto que foi fundamental, que foi na perspectiva do profissional de saúde, eu queria trazer na perspectiva do educador também, como eu posso perceber ali, durante um contexto em que eu estou lidando com aquele jovem, algum sinal que eu possa conversar com ele. Então, por exemplo, assim, se ele apresenta dias consecutivos de dores abdominais, ou, sei lá, uma dificuldade na hora de sentar numa cadeira, e questões assim, ou até numa forma mais ativa, onde a pessoa tá ali, junto com os amigos dele, mas ele joga uma pergunta mais afrontosa pro professor, pro educador, perguntando sobre alguma questão de saúde sexual. Às vezes é uma curiosidade dele, mas ele no meio ali da galera, se ele passar por uma pergunta, como fosse uma pergunta no modo tradicional, ele vai sofrer a rechação do grupo. Então, ali pode ser uma oportunidade também de, em um segundo momento, sentar com ele e conversar. Está acontecendo alguma coisa? Precisa de algum suporte nesse tipo de pergunta? Então, é entender e criar espaços para que ele consiga, que às vezes nem ele está sabendo muito bem como se... Tá acontecendo, né? Exato. Então, ali é um espaço que é muito válido do educador, daquela pessoa ao redor. Seja uma pessoa que está trabalhando na escola, em qualquer outro momento, viu uma pessoa no recreio que não está muito sentindo muito bem, que está falando de alguma forma, que talvez se puxar ela para conversar e falar, como é que tá fluindo? Tá tudo bem? É motivador no sentido de que quanto mais cedo a gente descobre alguma coisa e referencia, que aí a gente vai, questão de entender a questão daquele indivíduo e uma questão importante. O educador, ele tá ali não na função de diagnosticar algo. Ele tá na função de aproveitar a oportunidade para gerenciar aquele risco. Fazer aquela ponte entre educação e saúde. Que aí é apresentar, caso ele precise da unidade básica de saúde, oportunizar para falar sobre a prevenção combinada e, se possível, só para que a pessoa se teste com frequência e que crie essa ponte realmente da educação com a saúde. Tabata, como é que você vê essas questões pelos colegas, professores de biologia, que muitas vezes são sobrecarregados com essa demanda e que deveria essa demanda ser para outras disciplinas também, para que outros educadores, né, pudessem também colaborar porque é um tema que ele permeia toda a comunidade escolar. Eu acho que uma coisa que eu fiquei pensando enquanto vocês estavam falando é como que, e aí
me corrijam se eu estiver errada, mas a impressão que eu tenho é que a gente não procura assistência de saúde como forma preventiva também, né? Então, a gente não tem o hábito de fazer os exames periódicos, de entrar em contato com a unidade básica e aí, de forma geral. Se a gente não faz isso, como é que a gente vai orientar os nossos jovens a fazer o mesmo, né? Então, eu acho que esse contato com as unidades de saúde é muito importante. Assim, a gente precisa criar o costume de, quando é necessário, criar algum tipo de vínculo, né? Que eu acho que isso esclarece e facilita essa comunicação, né? Dentro das unidades de ensino, eu acho que eu já vivi algumas coisas interessantes. Então, o caso de, estudantes de outras turmas, que eu não dei aula, não tive contato, mas virem me procurar, porque viram nos colegas que eu dava aula uma pessoa de confiança para conversar sobre esses assuntos. Então, tem a coordenação que às vezes chama, porque às vezes não consegue lidar com esses temas, e aí chama o professor de ciências, a professora de ciência de biologia, para falar sobre isso. Então, por mais que muitas vezes a gente não tenha essa formação complementar nas universidades, a gente de alguma forma precisa buscar essa formação continuada, porque a gente vai se deparar com isso. Não tem jeito, assim. E eu acho muito interessante porque esse é um tema transversal, pode ser trabalhado em perspectivas de várias disciplinas. Né, trabalhar com questões de epidemiologia dentro da matemática, dentro da geografia, da história, trabalhar com questões de acesso de divulgação científica, se a gente fala de português, se a gente fala de artes. Então, por exemplo, esse ano eu propus para as minhas turmas de 8º ano a produção de um card, né, de um material de divulgação sobre ISTs. Então, eles fizeram, eu queria muito ter trazido, mas depois eu disponibilizo para vocês, mas eles fizeram folhetos para falar um pouco sobre essas questões e a gente divulgou isso na escola, né? Então, eles precisam se apropriar dessas informações também, né? Se sentir à vontade de trazer essas informações, mas não é trivial também, assim. Então, acho que formação é importantíssimo, trazer esse assunto com naturalidade. E aí, eu entendo que nós temos vivências diferentes. E por termos vivências diferentes, nós vamos ter mais ou menos facilidade de lidar com esses assuntos. Sim. Né? Então, eu acho que os estudantes mais ou menos conseguem também entender isso. Então, a minha proposta é assim, escutem, assim, acho que o primeiro ponto, muitas vezes eu me deparo com questões que na hora eu fico assim, dá aquela tela branca ali de tipo, meu Deus, como eu vou responder isso? Sim. Mas eu tento primeiro fazer um exercício de escuta ativa, né? Para, a partir daí, começar a trazer outras questões e a gente entender de onde que vem essas dúvidas, né? E é bom que os professores possam também, né? Os professores, gestão, enfermaria também possam também lidar com essas questões com mais, assim, tranquilidade na medida do possível, né? Porque às vezes um inspetor, um gestor escolar, ele cria um vínculo com aquele aluno e aquele aluno utiliza como instrumento de informação, né? Uhum. Então é muito importante que toda a comunidade escolar mesmo tenha acesso, busque acesso para ajudar jovens, estudantes. E para fechar o nosso episódio, eu gostaria que vocês explicassem, porque foi muito bem falado pela Tabata, vocês também falaram isso nos outros episódios, que existe muita gente tem medo do diagnóstico porque acha que é uma sentença, inclusive para HIV. E existe vida com saúde com HIV e outras ISTs. Então eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho para a gente qual é a diferença das ISTs curáveis e as tratáveis. Certo. Eu sempre costumo abrir esse nicho de comunicação, né, muito sensível nas consultas, explicando para os pacientes que essas infecções sexualmente transmissíveis, que a gente tem teste, né, enfim, elas são ou tratáveis ou curáveis, como você falou, né? Então, o HIV, por exemplo, a gente ainda não tem uma cura, né? Mas a gente tem um tratamento que é tão qual uma cura, porque alcançando a carga viral indetectável, as pessoas convivem muito bem, têm suas vidas normais, sem grandes preocupações, precisa fazer o uso da medicação e
igual a todo mundo, a gente vai viver sem... Indetectável é quando você não transmite HIV, mesmo sendo portador do vírus. Portador do vírus, mas você não tem uma quantidade suficiente de vírus no seu corpo que vá transmitir, que vá passar adiante, né? Então, a gente chama isso de indetectável. E o indetectável é igual a intransmissível. Então, é um mantra que a gente usa muito quando a gente vai falar de prevenção combinada, de prevenção e de tratamento para HIV. Então, o HIV é um exemplo desses que não tem cura, mas tem um tratamento super eficaz. Então, por isso, da importância de fazer a testagem o quanto antes, né? E, inclusive, você tratando, você vai prevenir que outras pessoas tenham HIV, né? A gente pensa em saúde pública sempre no coletivo. Então, a ideia, assim como vacina é uma estratégia de prevenção coletiva, né? Não adianta uma pessoa só tomar vacina. A gente tem que promover a vacinação em conjunto, né? E aí, fazendo já o gancho, por exemplo, o HPV. O HPV é uma infecção que é prevenível por vacina, né? E aí, quando a gente tem as formas iniciais do câncer de colo de útero, que é uma doença provocada pelo HPV, a gente tem um exame que a gente consegue detectar bem no início, bem antes de virar câncer, né? A gente chama de lesões precursoras, que é o exame do preventivo, né? Então, também tem como prevenir ou tratar ainda nessa fase inicial. A hepatite B, a gente tem vacina, então é prevenível. Mas tendo a contaminação, tendo a infecção, a gente também consegue tratar. A gente tem esses tratamentos disponíveis no SUS, a hepatite C da mesma forma. A gente tem a prevenção pela camisinha, né? Mas tem o tratamento também. Também disponível nas unidades básicas de saúde, quando há necessidade de encaminhamento para o nível secundário, de atenção para o hospital, para a policlínica, enfim. Sífilis é uma doença que a gente tem cura, né? Então, hepatites, é possível a gente chegar à cura. Hepatite B é uma doença que, a depender do estágio, ela pode ser curada. A sífilis tem cura também, então é uma medicação antibiótica que se faz uso e fica curado. Então, e não transmite, enfim. Mas alguma outra que vem aqui à memória? Gonococo, clamídia, são doenças curáveis também, com o uso de antibiótico, né? Então, são medicações de fácil acesso, são medicações que normalmente têm uma forma de tomar muito facilitada, que a ideia é interromper o ciclo de transmissão, a cadeia de transmissão. Então, algumas são medicações de dose única, né? A depender do estágio dessas infecções, a gente consegue, numa dose única do medicamento, curar, interromper essa cadeia de transmissão, né? Hepatite A, que também pode ser considerada uma IST, a gente tem a transmissão, ela também é uma infecção viral que é curável. Tem vacina. Também tem vacina, prevenível por vacina. Então, assim, o recado está dado, é prevenção, tratamento e buscar qualquer coisa que você veja no seu corpo de diferente. Busca um serviço de saúde, fala com o educador próximo de você, fala com o profissional de educação próximo de você. Nosso episódio, mais uma vez, acabou. É muito curtinho, o papo está muito bom, mas nós continuamos em outros episódios. Agradecemos o público de casa e até a próxima.